Amplificador Marantz, modelo 1150D, aparelho de 1976, 75 watts por canal. Esse aparelho tem uma construção muito robusta, foi um dos primeiros aparelhos da Marantz fabricados no Japão. Esse tem bastante chaves aí, comandos, né? Isso aumenta o potencial de dar problema, mas ele não tem um histórico de muito problema aqui nessa parte não. Aliás, ele não tem histórico de muito problema esse aparelho, realmente a construção é muito boa. Esse aqui está com o pré funcionando normal, eu separei pré e power, mas o power está distorcendo e está com ruídos bastante estranhos, parecendo ruídos de radiofrequência. Como está dando nos dois canais o mesmo ruído, o mesmo problema, me parece algum problema na fonte. Inicialmente eu vou pesquisar a fonte. Vamos olhar atrás então, depois por dentro, e vamos partir para a manutenção aí desse aparelho. A traseira dele, esse aparelho está super bem conservado, bonito, ó, brilhando. Duas saídas para caixas, né? Dois pares de caixa. Ele separa pré e power, então aqui eu estou ouvindo o pré dele, tá vendo? Ó? O pré-out dele está saindo, entrando no meu amplificador aqui. Eu estou ouvindo a fonte auxiliar aqui. Tem duas entradas fono, tuner, auxiliar. Uma saída scope aqui, estéreo, dois tape decks com DIN, bem completo, né? Aqui você regula o nível do Dolby FM. Aqui também uma ênfase aí no FM. Tomadas, bem construído, bonito aqui por trás, né? Feito no Japão, mas desenho, né? E concepção americana. Isso foi um dos primeiros aparelhos que a Marantz fez no Japão. Vamos lá, vamos olhar por dentro. Por dentro, aparelho super robusto. Esses transformadores da Marantz são de excelente qualidade, vibração zero. Usa um capacitor duplo aqui com duas seções. Um canal de um lado e aqui outro. Está com os dois transistores originais, transistores americanos. Tá muito íntegra. Parece que já foi feito um recap, porque esses capacitores aqui não são originais. Ali também tô vendo uns que não são. Então, esse aparelho já passou por um recap no passado, não sei como. Vamos dar uma verificada, né? Mas já tem um recap feito aí, então provavelmente não será necessário refazer. Essas placas aqui saem, tem uns plugs que soltam lá embaixo, você desparafusa, elas saem daqui. Então a manutenção é relativamente simples. Eu vou testar inicialmente a fonte, porque como está dando o mesmo problema nos dois canais, estou desconfiando de alguma coisa relacionada à alimentação. Não posso estar errado, mas é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Então eu vou abrir essa tampa aqui. Essa tampa é muito boa porque ela protege todos esses comandos frontais aí, ó. Todo aparelho devia ter isso, mas por uma questão de custo, né, eles não colocam. Você vê que essa aqui é tão bem feita, aqui é um metal super grosso, igual da grossura da tampa, e ainda super bem pintado aí, ó, pintura de primeira. Então vamos abrir, dar uma olhada aqui embaixo e vou por baixo testar a fonte aí, a fonte daqui do pré. Me parece que tá boa, porque o pré tá funcionando normal. Estou mais interessado em testar aqui a fonte do power, que é embaixo aqui desse capacitor. Deve ter fusíveis também aí para analisar. Então vamos lá. Par de baixo, por dentro. Estou vendo aqui que foi feito um recap também aqui embaixo. Inclusive a troca de alguns transistores também, algumas placas aqui. A fonte fica aqui atrás, ó, o capacitor de dupla seção ali. Aqui uma ponte de diodo. E eu comecei medindo por aqui. Desconectei os módulos de potência, para não ter interferência. Aí vamos medir aqui a voltagem de entrada e saída aqui na retificação para ver se temos algum problema. Então vamos fazer as medições aqui. Desconectei os módulos de potência para não ter interferência. Vamos medir primeiro o AC, que é a saída do transformador. Então a gente tem aqui 34.7 mais 34.7. Então a saída tá ok. Agora vamos medir depois da retificação lá nos capacitores, B+ e B-, né? B+, como a gente tem aqui 34.7,
e a retificação de onda completa, para você achar o valor que tem que dar ali em DC, você multiplica por raiz de 2, é 1,41, e deduz o consumo dos diodos. Então, vai dar em torno de 46 volts DC aqui. Então, B+, tá aí, mais 46,4, e o B-, tá aqui o problema, ó, menos 30, devia dar menos 46 também, tá perdendo 16 volts aqui. Isso pode ser devido a esse capacitor estar danificado, não está atuando, ou algum defeito aqui na ponte retificadora. Eu vou ter que desconectar a fiação aqui dos capacitores e medir novamente para identificar se o problema é no capacitor ou na ponte retificadora. Tá aí, serviço finalizado. O problema era esse capacitor aqui. É um capacitor de dupla seção, 13.000 microfarads por 2, e uma das seções dele está totalmente danificada, não estava filtrando nada. Vou mostrar aqui, vou testar. Então eu fiz uma adaptação, fiz uma placa de circuito impresso ali, ó. Soldei capacitores novos, dois capacitores de 22.000 microfarads, maiores do que os originais. Recoloquei ali, ó, na mesma posição, e o aparelho voltou a funcionar normalmente. Agora eu vou regular o offset e o bias e vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo com esse capacitor. Então tá aqui o capacitor, vamos medir aqui, ó. Tem uma seção dele que está funcionando, deveria ter 13.000 microfarads, só tem 10, mas está funcionando. Agora a outra seção, que é a seção negativa, ó, o que acontece? Capacitância zero, isto é, ela está em aberto, né? Então esse capacitor está esgotado, tem uma seção dele que está sem funcionar, e isso gerava aquele desequilíbrio na voltagem de alimentação dos transistores de saída. Esse desequilíbrio gera uma oscilação no funcionamento do transistor, e o aparelho começou a fazer barulhos, né, ruídos, captar radiofrequência. Então eu troquei o capacitor, esse capacitor aqui por 2, e o aparelho voltou a funcionar normalmente. Agora eu vou regular e vamos ouvi-lo. Um comentário aqui sobre a arquitetura desse aparelho, né? O capacitor original, como ele é grande, ocupa um espaço maior aqui, ele quase encosta nessa placa. E essa placa é o dissipador desses dois transistores aqui da fonte, que trabalha bastante quente. A placa fica quente o tempo todo. Então eu acho que a vida útil do capacitor desse modelo é menor do que aparelhos dessa mesma idade, porque ele fica permanentemente aquecido por essa placa. Com a troca aqui, como esses capacitores são um pouco menores, ficou mais distante, ó, então eles vão aquecer menos, tendem a durar mais. Eu estou pensando em colocar um isolamento térmico aqui nesse espaço aqui, para ver se separa mais ainda, isola aí o calor. Uma espuma que aguente, né, a alta temperatura, para poder isolar aqui, tentar ajudar os capacitores a não esquentar tanto, porque eu acho que isso contribuiu para ele deteriorar tão rápido. Você vê, uma seção dele secou totalmente.
secou exatamente pela alta temperatura, né? A regulagem da corrente de repouso dele é muito simples. Você tem dois pinos aqui próprios para você conectar o multímetro na escala de milivolts DC, e aqui nesse trimpote, o R742, você regula aqui até obter 10 milivolts na medição ali do voltímetro. Essa que é a regulagem que é feita. Isso é feito de um lado e de outro. E esse outro trimpote aqui é o trimpote do offset. É só que você colocar o multímetro na saída do som das caixas e também colocar aqui, buscar aqui 0 volts. E pronto, está regulado o aparelho. Isso é feito depois dele ficar ligado algum tempo para aquecer os transistores, né? Então eu deixo ligado aí uns 15 minutos tocando, depois faço a regulagem dos dois canais. Há também uma outra regulagem nesse aparelho que é feita na fonte de alimentação, onde você regula a saída de alimentação simétrica do pré-amplificador, do Dolby, das outras placas, né? Esse aparelho ele tem uma fonte separada, né? Um secundário separado, um transformador para o pré-amplificador. Vou mostrar aí o esquema. Então ele tem essa parte aí que alimenta a parte de pré-amplificação, o Dolby, separada do outro enrolamento, que é o enrolamento que alimenta os transistores de saída. Por isso que, mesmo com esse problema nos capacitores da fonte, ele estava funcionando normalmente o pré, e o power é que apresentava o problema, porque eles têm fontes totalmente separadas e distintas. Aparelho regulado, agora vamos dar uma ouvida.